Bem, gente, vamos começar nossa aula de arte, tá certo? Hoje a aula a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos tipos de linguagens artísticas que existem, certo? A gente vai começar um pouquinho falando sobre a dança. A dança em si é a arte de movimentar o corpo, geralmente é seguindo o ritmo, certo? É uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Ela também, a gente pode colocar elas aí juntas, né? Com o teatro e a música também, que também são caracterizados por movimentos, tá certo? Por coreografias, no caso. Ou até danças livres, uma dança meio que improvisada. Mas, assim, é justamente a principal, não, a primeira linguagem artística que se tem no início da humanidade. Como vocês puderam ver até nas aulas de educação física, um pouquinho a gente viu sobre a questão da dança, que eram mais assim, com ritos religiosos, né? Ou de agradecimento à chuva, às plantações. Começou mais ou menos dessa forma, certo? Principalmente quando se tem notícia aí na pré-história, ali por volta da Grécia clássica, certo? E a dança foi muito relacionada também aos Jogos Olímpicos. Gente, no caso, a dança, ela é uma linguagem muito mais simples, de certa forma, mas que envolve também a questão do sentimento, como eu já falei diversas vezes antes, tá certo? A próxima linguagem que a gente vai falar um pouquinho é em relação ao teatro. Ela em si é uma linguagem muito mais complexa, porque ela envolve e requer, assim, vários outros tipos de linguagem corporal, tá bem? Ainda a gente falando um pouquinho sobre teatro, ele também surgiu lá na Grécia Antiga, aproximadamente no século IX, certo? Antes de Cristo. E ele, na realidade, ele é uma representação de uma situação. Nessa situação pode ter um monte de representação, tanto gestual quanto musical, certo? Na realidade, essa palavra teatro, ela é justamente isso aí. Ele é um conjunto de fatores que vão fazer com que os atores, no caso, vão interpretar uma história. Uma coisa bem interessante é que teatro em si, o nome teatro, ele se dá um nome que acontece onde acontece o espetáculo, tá certo? E também o nome de uma coisa que você vai atuar na realidade. Acho que vocês já ouviram aí bastante, às vezes até da mãe de vocês: "Ó, parem com esse teatrinho, que isso não vai me convencer." É mais ou menos isso mesmo, porque ele na realidade ele é uma encenação, tá bem? Tanto encenação, a palavra teatro, quanto o local onde acontece o espetáculo em si. É chamado de teatro. Vamos falar um pouquinho agora, tá certo, da próxima manifestação cultural, que é a música. A música, para vocês terem ideia da sua importância, não existe nenhuma outra civilização cultural que não tenha agregada a ela a música. Ou seja, toda civilização tinha ritos, tinha manifestações religiosas, de nascimento e de morte, e todas elas, eles tinham realmente essa questão da música muito agregada. Vamos falar agora um pouquinho da nossa quarta linguagem artística, tá certo? Essa quarta linguagem artística são as artes visuais, certo? As artes visuais, elas são artes, como o próprio nome diz, que são visíveis, que a gente consegue ver, certo? A gente já viu alguma coisa em relação a desenho, que é a primeira arte visual. Também tem a parte de gravura, pintura, escultura, a fotografia, o cinema, o design, a cerâmica e a arquitetura. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho sobre cada arte visual, certo?
A gente já viu alguma coisa em relação a desenho, como eu falei. A gente vai ver um pouquinho essa diferença em relação a desenho e gravura, tá certo? Que tem uma diferença bem significativa. Vai entender um pouquinho em relação também a alguns tipos específicos de desenhos, como afrescos, que vocês já ouviram falar também, que é uma técnica diferente que eu vou explicar para vocês, certo? Lógico que eu não vou querer aqui que saia nenhum Leonardo da Vinci. Se sair, ótimo, mas também nem se preocupem. Minha intenção é justamente que vocês realmente conheçam um pouquinho mais de arte, certo? E se apaixonem realmente por essa disciplina. A gente vai ver também um pouquinho sobre escultura, certo? Sobre todas essas artes visuais aí, a gente vai dar uma olhadinha, tá certo? Lógico, cada coisa no seu tempo. Então, descansem, por hoje é só, tá certo? Quem não entregou as atividades, entreguem o quanto antes, tá certo? Encaminhem lá. Eu ainda estou dando um prazozinho para que vocês realmente encaminhem para mim, tá certo? Sem falta. Beijo grande e se cuidem.